Esse Salmo 27, ele tem um verso muito especial, que é o de número 9 em diante. Diz assim: não ocultes de mim a tua face, não me afastes de ti a tua ira. Tu tens sido o meu advogado. Não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Vocês sabem que hoje nós temos um problema muito sério na nossa sociedade, que é o abandono. Hoje, inúmeros filhos vivem a tristeza de terem sido criados ou sem seu pai, ou sem a sua mãe, em alguns casos até sem os dois. E essa sensação de abandono, ela é horrível, porque ela traz insegurança e ela traz também um sentimento de rejeição. Quando um pai deixa uma família para constituir outra, aquele filho que ficou, que ele abandonou, traz no coração esse sentimento, essa falta de pai, ou esse sentimento e essa falta de mãe. E isso, com certeza, gera esse sentimento de que eu não sou importante, eu fui rejeitado, não gostavam de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim. Teve gente que foi vítima de tentativa de aborto, a mãe tentou abortar várias vezes, ele nasceu porque ele tinha que nascer, e às vezes ele não percebe, né, que se a mãe tentou abortá-lo várias vezes e ele nasceu, é porque Deus tinha um grande projeto para ele. É que o diabo trabalha na nossa mente de uma forma que faz a gente olhar as coisas sempre pelo lado ruim, pelo lado errado. Mas pensa comigo, sua mãe tentou te abortar várias vezes e você sobreviveu. Cara, você é bom demais. Tem um projeto de Deus para você, tem alguma coisa especial. Porque, né, do lugar que deveria vir tua proteção, não veio. Agora você vai fazer o quê? Você vai alimentar ódio? Você vai alimentar tristeza? Como é que você vai curar isso? Você vai transferir esse sentimento? Você vai ficar procurando pais e mães postiços? Aí o salmista diz: eu descobri uma coisa, que ainda que todo mundo me abandone, inclusive meu pai e minha mãe, o Senhor me acolhe, o Senhor não me abandona. E quando Jesus veio e ele revelou para todos nós Deus como Pai, isso nos restaurou a dignidade. Porque qualquer um que tivesse sido deixado, esquecido, abandonado, preterido, Deus abriu o braço para todos eles, dizendo assim: eu sou o pai de vocês, podem vir para mim. Podem vir para mim porque eu sou o pai de vocês. Vocês não têm motivo para sofrer pela falta de paternidade. É que nós criamos um paradigma de pai, criamos um paradigma de mãe. E no nosso paradigma de pai e de mãe, né, nós desenvolvemos um enredo. Né? Como é que um pai tem que ser, como é que uma mãe tem que ser. Agora Deus se apresenta para você que está me ouvindo, dizendo assim: não importa quem te deixou, não importa se o teu marido foi embora e deixou você, não importa se a tua mulher foi embora e deixou você, não importa se os teus filhos foram embora e deixaram você, não importa se todos foram embora e você ficou sozinho, eu te acolho. Comigo você nunca estará sozinho. Irmão, isso faz tanta diferença quando você entende a grandeza disso.
Porque Deus te tira da vergonha. E você que lutou tanto sozinho, vai encontrar nele alguém com quem você pode se relacionar de verdade. Porque isso que é legal. Quando Jesus apresenta Deus como Pai, isso foi muito forte para a sociedade judaica. Porque os judeus nunca viram Deus como Pai. Para eles, pai era Abraão. O nosso pai é Abraão. Mas Deus não. Deus sempre esteve numa posição muito elevada, inacessível, inatingível. Inclusive é assim para muitas pessoas ainda. Para muita gente, Deus está muito longe. Para muita gente, para se chegar até a presença de Deus, você precisa de um outro, né, intermediário. E aí eles, em vez de usarem o mediador que Deus estabeleceu, que é Jesus, porque é Jesus que nos leva até Deus, eles ficam inventando outros mediadores que a Bíblia não respalda. E é interessante que existem coisas dentro da nossa cultura, por isso que você preste atenção no que eu estou dizendo, que o nosso paradigma, muitas vezes, ele é um obstáculo para a gente ter essa percepção de Deus. Porque, por exemplo, na nossa cultura machista, o homem, ou pai, é um ser muito bravo, ele é irritado, ele é calado, ele está sempre na dele. A mãe não. Né? A mãe é legal, a mãe é compreensiva, a mãe é amorosa. O filho faz alguma arte, cria um problema, o filho vai para a mãe e fala: mãe, eu fiz isso aqui. Aí a mãe vai lá no pai, dá um jeitinho. Isso é cultura, irmão. Eu estou falando da nossa cultura. Em outros países isso não é assim, mas aqui no Brasil é assim. Então criou-se a cultura também de que a mãe é maior que o pai, né? E aí a figura da mãe, ela é manifesta na nossa cultura como sendo o ser acessível. Então, criaram-se a imagem da mãe de Jesus na figura de Maria como sendo alguém com quem a gente deve levar os problemas para que ela leve para o Pai. Isso está errado. Na Bíblia não funciona assim. Jesus nos ensinou a termos esse livre acesso com o Pai, a irmos à presença do Pai, porque o nosso Pai não é tirano, Ele não é mau, Ele não é cruel, Ele não é indiferente, pelo contrário, Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele quer te ouvir. E o coração desse Pai, Ele é também o coração da mãe, né? Porque às vezes a gente sempre olha para Deus na condição de Pai e nós criamos o estereótipo de Pai. Então a gente não imagina que pai também é amoroso, que pai é compreensivo, que pai é legal, que pai entende os nossos problemas. Parece que só mãe é capaz de fazer isso. E não é verdade. Isso é cultura. Não, Deus é acessível sim, Deus é compreensivo sim, Deus é paciente sim, e Ele nos ensina sim. Então você precisa correr para os braços dele. Ele não vai te rejeitar. Ele vai te receber. Jesus disse assim: todos que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas a gente precisa ir até ele. Não é? Eu sei que essa falta de paternidade ou de maternidade, ou essa falta da família, eu sei que ela te feriu na alma, ela te machucou, ela te fez se sentir inferior. E tem gente que quando ele se sente inferior, ele tem duas atitudes. Ou ele se anula, ou ele resolve provar para todo mundo que ele é bom, que ele é capaz e que ele pode fazer as coisas. E aí nessa tentativa de poder querer provar que ele é bom e que ele não precisa de ninguém, que ele pode fazer sozinho, ele se perde e ele se fere ainda mais, ele se machuca e ele machuca também mais pessoas que estão próximas dele.
Tem muito pai que não teve pai e hoje trata mal os seus filhos porque ele ficou obcecado com essa ideia de provar para todo mundo que ele é bom e que ele não precisa de ninguém, que pai e mãe nunca fez falta para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não importa se você não teve pai ou não teve mãe. Pai e mãe faz muita falta, sim. E você que está me ouvindo, você precisa de pai e você precisa de mãe. E Deus está dizendo, eu sou teu pai e tua mãe. Ao mesmo tempo, Ele é as duas coisas para você. E Ele abre os braços para ser pai e mãe para você. Porque o texto aqui diz, ainda que teu pai, olha só o que o texto diz no 10, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem. Ele não está dizendo só o teu pai. O texto usa a figura do pai e da mãe. Então, ainda que teu pai e tua mãe, as duas figuras, Deus cumpre as duas. Deus vai ser pai e Deus vai ser mãe na sua vida. E é isso que você precisa entender. Porque todo mundo precisa de pai, precisa de mãe. Você pode não ter tido a sorte de ter tido um pai natural, uma mãe natural. Alguns até tiveram pai e mãe que nunca foram nem pai nem mãe. Muitos tiveram pais e mães péssimos, horríveis. Teve pai que abusou de filho, mas Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele é amor. Quem o conhece sabe que é verdade. Então, meu irmão, não fique lutando, querendo provar para os outros que você pode conquistar sozinho, que você não precisa de ninguém. Não seja tolo, você precisa sim. Você precisa de um pai e de uma mãe. E esse pai e essa mãe está em Deus. Ele se apresenta para você, dizendo, eu sou teu pai, tua mãe. Se você insistir na ignorância de querer ficar fazendo isso, provar, você vai morrer solitário, triste, rancoroso, amargo. Né? E as pessoas que estão perto de você vão sentir pena de você. Ainda que você tenha conquistado o mundo inteiro, eles sentirão pena de você pela pessoa que você se tornou. E como eu disse, outros vão se anular. Vão ficar vivendo da autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, não tive pai, não tive mãe. Tem tanta gente com essa conversa. Ah, minha vida é assim porque eu não tive pai, não tive mãe. Se eu tivesse tido um pai e uma mãe, minha vida teria sido diferente. Se eu tivesse... Então corre para Deus agora. Você não teve pai, não teve mãe, então Deus está de braço aberto, dizendo, estou aqui, sou teu pai e tua mãe agora. Pode vir para mim. Eu vou consolar o teu coração. E eu vou te acolher. A palavra é essa, olha. Ele te acolherá. Ele vem com o abraço dele para te receber. Eu queria muito que você entendesse isso. Não há nenhum motivo para a gente ficar carregando mais esse trauma, carregando mais essa dor. Não há nenhum motivo mais para a gente ficar alimentado pela rejeição. Porque a rejeição, ela dá lugar para o diabo trabalhar na nossa vida e para estragar a vida que Deus nos deu tão preciosa. Quando você foi gerado pelo seu pai e pela sua mãe, naquele momento, Deus já havia se colocado como alguém para ser seu pai e sua mãe. Por isso que Jesus disse, quando vocês orarem, vocês digam, Pai nosso que está nos céus. E aí os judeus ficaram assim, como assim? Como é que Deus pode ser pai? Não é? Se ele é um ser distante, é um ser imenso, um ser grande, porque eles não conseguiam entender isso. Mas foi isso que Jesus veio nos revelar. Esse pai que Davi está dizendo, Deus nos acolhe, ainda que pai, mãe e amigos, todo mundo nos deixe. Davi já tinha descoberto isso. E eu queria muito que você descobrisse isso também. Deus abençoe sua vida e que isso possa mudar a tua história. Beijo no coração, Deus te abençoe.